A sessão começará, especialmente a primeira, pelo estabelecimento da conexão magnética entre o praticante e seu paciente. Procede-se como segue. As duas pessoas sentam-se uma em frente à outra, o praticante tendo as costas viradas para o norte e o paciente com as costas para o sul. O operador segura os pulsos do doente por baixo, de maneira que seus polegares fiquem ao lado dos polegares do paciente. Ele guardará esta posição durante 5 a 10 minutos, até sentir que não existe mais diferença de temperatura entre suas mãos e os pulsos do paciente. Então o magnetizador soltará os pulsos do paciente e se levantará, convidando o enfermo a fazer o mesmo, se for possível. Uma vez de pé, fará 2 ou 3 passes longitudinais com grande fluência, do alto para baixo, partindo do topo da cabeça até os pés. A relação fluídica é a capacidade que nós temos de sentir o estado do outro. Isso pode ser definido assim, mas também pode ser definido de uma forma até mais prática. É a capacidade que eu tenho de entrar em você e ser bem recebido. Uma conexão entre o fluido do assistido com o fluido do magnetizador. É quando eles entram na mesma vibração, na mesma frequência. Aí se estabelece a relação fluídica. Não existe um histórico, não existe assim nenhum ponto dizendo foi este naquele lugar. Mas quem se posicionou muito bem quanto a isso foi Deleuze. Deleuze já no livro dele, Instruções Práticas sobre Magnetismo, ele praticamente já começa falando de que ele se sentava de frente para a pessoa, colocava as pernas da pessoa dentro da sua, tocava nos polegares, ficava olhando e pedindo que a pessoa relaxasse, ou seja, criando um ambiente para que acontecesse a relação fluídica. E depois vários outros, mesmo sem usar a expressão, eles falavam de que havia uma necessidade de uma empatia, que é exatamente um outro termo que se usa para substituir a relação fluídica ou relação magnética. Porque quando se estabelece essa vibração, você vai estar conectado com o paciente, você vai identificar mais facilmente quais são as desarmonias que ele tem e, posteriormente, quando você for fazer o tratamento, você vai conseguir identificar se o que você está fazendo está dando resultado. Deleuze, quando ele escreveu isso, temos hoje 176 anos que ele escreveu. O Espiritismo tem 160, então quando o Espiritismo surgiu, já existia a prática. E por que eu digo que deve ter começado junto? Porque Allan Kardec, ele estudou muito Deleuze. Deleuze era como que um ídolo, em termos de magnetismo, para Kardec. Então, óbvio que Allan Kardec iria fazer os procedimentos que eram comuns à prática geral e muito mais especificamente de Deleuze. Os magnetizadores clássicos, eles tinham esse hábito de antes de iniciar qualquer tratamento, eles ou pegar no pulso do paciente, ou pegar nos polegares e fixar os olhos nos olhos do paciente, como se ele quisesse fazer uma conexão entre eles, né? Acho que daí que surgiu a ideia de relação fluídica, quando ele disse que a temperatura dele se iguala, quando a temperatura do assistido se iguala a dele, aí foi feita uma conexão que ele chama de magnética e a partir daí ele inicia o passo. Durante a relação fluídica, quando ela se estabelece, né, você não sente nenhuma barreira entre o fluido do magnetizador e o seu fluido. Estando os fluidos conectados, né, o que você vai emanar para o assistido, ele vai captar mais facilmente. É mais ou menos assim, você vai tomar um banho e tem chuveiro, água quente e água fria. Normalmente, para quem gosta de tomar com água mais quente, você primeiro abre o quente e fica esperando ela aquecer. Porque é perigoso você abrir o quente e entrar debaixo d'água, porque ela pode sair fervendo e você vai se queimar. Então você abre o quente e depois você vai abrindo o frio até que ela chega na sua temperatura. É uma analogia meio estranha, mas parece com isso. Eu vou entrar em você psiquicamente ou energeticamente e eu preciso saber em que frequência você está, em que padrão. Você tem um padrão, vamos imaginar água quente, e eu tenho um outro, água fria. E vai chegar um ponto em que eu e você temos que estar fundido para que essa água saia na temperatura ideal. Ou seja, nós temos que entrar numa relação de sintonia de tal maneira
que eu seja bem recebido por você, porque isso é fundamental, e ao mesmo tempo eu me sinta bem em estar fazendo o que eu vou fazer. É um equilíbrio, ou talvez a palavra mais certa fosse até uma harmonia. A gente está harmonizado um com o outro. Tem técnicas. Primeiro vamos começar com uma técnica que é uma técnica natural. É você colocar-se os dois em relaxamento. Então você evite suas tensões e eu evito as minhas. Segundo, para resolver isso, um dos melhores caminhos, se não o melhor, é a prece. Então é eu estar te indicando, olha, relaxe, vamos aqui pensar. Se você acredita em Deus, vamos pensar em Deus. Se você não tem religião, vamos pensar na natureza. Então eu gero uma indução psíquica para que você relaxe. E você não só relaxa fisicamente, você relaxa emocionalmente e psiquicamente. Isso é o início. Agora, há uma segunda parte, que aí é técnica mesmo. Nós sabemos que normalmente quando há antipatias, existem camadas muito antagônicas, camadas de energias ou de fluidos. Então a minha está antagônica com a sua. E há uma técnica que pode favorecer a isso, são as técnicas dispersivas. Eu faço dispersivas em você e tento me aproximar. Normalmente isto dá resultado. No centro coronário, a gente vai aproximando a mão do centro de força coronário, até entrar no campo energético do assistido. À medida que você vai aproximando sua mão, quando você não tem resistência, né, entre os fluidos, você vê que não tem uma barreira. Seria, por exemplo, você pegar um ímã e esse ímã conseguir atrair algo para ele. Seria mais ou menos assim. Quando não se estabelece, seria o contrário. A gente sente uma barreira, uma repulsa, né? Você vai aproximando a mão e você não consegue avançar. É como se tivesse algo segurando a sua mão. Normalmente são passes com movimentos rápidos das mãos. Existem variações, existem os longitudinais que se passam ao longo de uma determinada região. Existem os transversais, em que você transversa um ponto. Existem os sopros, dependendo de como você dá o sopro, ele pode ser também dispersivo. Então tem várias técnicas. Longitudinal geral. E em alguns casos você teria que experimentar muito próximo, que nós chamamos de ativante, ou um pouco mais distante, vamos dizer ali acima de 80 centímetros, você já entraria no que nós chamamos de zona calmante. Que às vezes você tanto pode estar muito tenso por conta das zonas ativantes, como também pelas zonas calmantes. Então o ideal é você fazer dispersivos, às vezes em camadas, que alivia bem, descomprime bastante o paciente. Algumas pessoas se sentem mal, né? O próprio assistente se sente mal, o magnetizador. São várias as sensações, mas no meu caso eu só sinto essa barreira. Em termos práticos, tem algumas variações. Uma delas é que tipo de sensação você tem. Tem pessoas que identificam isso por sensações térmicas, outras por vibrações, por arrepios, por alterações de frequências, outros por um ponto localizado no organismo dela que acusa sendo um bom-estar ou um mal-estar. Então, é bem variável em relação magnetizador para magnetizador, muda. Em compensação, você termina, se você prestar atenção a esses sinais, você começa a identificar que, opa, isso aqui não é legal. E quando chega no grande genérico, nós encontramos as pessoas dizendo, nossa, meu espírito não bateu com o dela, não deu química. E aí a gente usa todos esses artifícios, até que usamos um que é terrível. Fulano está carregado. Muitas vezes você não sente nada, outras vezes você sente um verdadeiro asco, a vontade de sair, de não continuar, de não fazer. E isto não é necessariamente porque o outro é ruim ou o outro está perturbado, não. Na grande maioria das vezes é antipatia magnética. Uma conversa, um abraço, um sorriso, um olhar, uma indicação, tudo isso é magnético. Não é o magnético no sentido de estar dentro de um comportamento do magnetismo humano, mas é o magnetismo natural fluindo. Eu digo porque muitas vezes chegam algumas pessoas para falar comigo e não, já que eu queria receber um passo, quando você diz, olha, eu não posso, por algum motivo eu não posso, mas eu te dou um abraço. E depois que você dá o abraço, a pessoa diz, nossa, foi o melhor passo que eu recebi. Nossa, mas eu não fiz magnetismo em termos técnicos, mas foi todo o magnetismo do ambiente, da pessoa, das circunstâncias. Então isso é fundamental.
O magnetismo hoje na minha vida está de uma forma quase que constante. Trabalho com passe magnético toda segunda-feira, numa casa espírita, e também dou passes magnéticos em casa, vez ou outra numa urgência, num trabalho. O magnetismo eu conheci através de uma amiga que ia fazer o curso, foi indicado para ela e ela me convidou para ir junto. Eu já tinha feito um curso de passe chamado Passe Simples e não tinha uma certa base, mas não se comparava ao que foi visto lá no curso de magnetismo. A primeira coisa que me chamou a atenção foram as indicações de Kardec falando sobre o magnetismo e a importância do magnetismo para o espiritismo, porque eu já estudava muita coisa de espiritismo e nunca tinha ouvido falar nada. E aquelas colocações da Revista Espírita, da própria obra da codificação, deu uma clareada no sentido de onde é que estão as pessoas que nunca falaram sobre isso. Já ocorreu casos em que, através de um abraço com uma pessoa, eu sinto o desconforto, e ao narrar esse desconforto para a pessoa, ela realmente estava sentindo aquilo ali, nesse exato momento. Então eu lido isso como o tato. O tato magnético, ele é uma coisa já diferente da relação. A relação você está pensando apenas em se você está bem ou não com o outro. O tato magnético agora é descobrir no outro o que é que não está bem nele. O que aí é a diferença. O tato magnético, ele não é só uma ação física, né, de você passar a mão nos centros e a partir daí sentir. Também tem que ter um controle do magnetizador ao não doar fluidos na medida que ele estiver passando a mão nos centros ou nos órgãos, né? Ele vai passando a mão e com aquele pensamento, aquela vontade de apenas sentir as desarmonias no assistido e não doar fluidos para ele. Existem dois tatos magnéticos, um que é o chamado natural, que é mais ou menos o que acontece quando você se aproxima de uma pessoa, em qualquer circunstância. E você, por exemplo, pergunta à pessoa, você está com dor de dente? E a pessoa diz, por quê? Diz, nossa, eu cheguei perto de você e me deu uma dor no dente. A pessoa diz, eu estou com dor de dente. E assim vale para qualquer coisa, né? Uma inflamação, um estado nervoso, ou sono, ou seja lá o que for. Isso é o chamado tato natural, você não tem nenhuma técnica elaborada, você se aproxima, você sente. Quando os magnetizadores têm isso, é bom e é ruim. É bom porque ele passa a ter uma segurança muito maior de onde ele vai tratar. E é ruim porque às vezes essas sensações são terrivelmente desagradáveis. Quando eu fazia o curso de passe, eu ficava um pouco preocupada, porque as pessoas davam exemplos de várias sensações, né? De formigamento, de dormência, de sentir uma dor de cabeça exatamente na hora que passou a mão em determinado centro de força. Então, geralmente são sensações ruins, né? Que as pessoas têm, um formigamento, um mal-estar, alguma coisa nesse sentido. Então é isso, você vai procurar pontos para saber onde é que tem focos. Esse é o primeiro passo do tato magnético. Um segundo tato é você, descoberto o foco, é procurar saber de onde vem isso. No tato magnético você pode chegar neste ponto, que é o ponto origem. Esse é um dos princípios mais lindos e ao mesmo tempo mais ricos do magnetismo, é você descobrir a origem de um mal. E num terceiro momento é você agora entrar, vamos colocar aqui uma palavra estranha, no submundo do energético. Porque você tem um energético que todo mundo conhece, são os centros de força, que são chamados de chakras,
e as próprias vinculações diretas com os órgãos. Então isso é mais ou menos fácil. O difícil é quando você agora vai entrar nas interconexões dos centros e as interconexões dos órgãos, reportando-se agora a novos campos energéticos. E isso é um avanço das experiências de tato magnético. Portanto, tato magnético não é apenas você sentir o outro. É muito mais, é você descobrir o que está acontecendo, de onde está acontecendo e, no final, o que pode resolver isto. Portanto, é algo fascinante, muito, muito vasto. Quando eu estou fazendo tato, eu sinto as desarmonias nos centros de força. E quando eu estou aplicando o passe, eu vou sentindo o que o paciente sente. A desarmonia que tem nele no físico, eu sinto no meu organismo. Uma dor de cabeça, uma dor na coluna, às vezes uma dor no joelho, ou o que quer que seja que ele está sentindo, eu sinto no meu físico. Nos centros de força, geralmente formigamento, ou uma sensação de que o centro está sugando, ou está repelindo. São essas as sensações que eu mais tenho quando faço o tato. Acho que o tato magnético é utilizar a minha energia fazendo contato com a energia do outro, buscando encontrar os desequilíbrios no campo dele. É algo recente, até porque eu fiz o curso em 2015 e comecei a praticar o magnetismo de lá para cá. Então isso vem se intensificando sempre mais, a cada passe, a cada trabalho. Então é algo que vem desenvolvendo. Mas chegou um momento em que eu comecei a questionar a própria pessoa em que eu estava fazendo o tato, se a desarmonia que eu senti se condizia com algo que ela estava sentindo. E muitas das vezes as respostas foram positivas. Porque a princípio, no início, para a gente diferenciar isso, é um pouco mais lento para você identificar o que é seu e o que é do outro. O meu tato, eu costumo fazer, eu costumo percorrer todos os centros, depois eu analiso, isso analisando o perispírito da pessoa, depois eu analiso o físico dela, passando a minha mão bem próximo do corpo dela. E aí eu sinto um certo formigamento, é como se a energia, é como se você sintonizar um rádio. Você está passando e de repente você sente que algo puxa. E ali eu sinto que tem algo em desarmonia. É como se fosse um formigamento mais intenso. E algumas vezes eu sinto esse formigamento em movimento circular, como no movimento do centro mesmo. Há algumas situações em que eu sinto em todos os centros. Aí quando eu sinto em todos os centros e só um que está no que eu não estou sentindo, aí eu já analiso que aquele é o que está desregulado. Mas há situações também em que eu sinto, assim que eu coloco a mão no primeiro centro, é um formigamento muito intenso. E aí eu corro todo o campo da pessoa e esse formigamento é muito intenso. Com o tempo eu fui percebendo que isso tinha a ver com presença espiritual. É a minha forma de detectar que aquela pessoa está com uma presença espiritual. Procuro tomar ciência de que aquilo que eu estou sentindo não é meu. E durante os trabalhos eu só senti para tentar ajudar a pessoa fluidicamente a melhorar. E não focar no que eu estou sentindo, porque se a gente fixar no que se sente, a gente vai ficar com esses resquícios físicos. Inclusive quando eu fazia o curso na parte prática, eu acreditava que eu nem tinha tato, que eu não sentia nada. Mas com o tempo eu fui sentindo suavemente e fui percebendo que é da pessoa também. Algumas pessoas você sente mais suavemente, outras você sente mais intensamente. E aí vai se desenvolvendo. No princípio eu não sabia diferenciar se o que eu estava sentindo era meu ou do paciente, né? Então a princípio eu ficava para mim. Mas depois eu fui vendo que não era meu aquilo ali, porque eu começava os trabalhos bem e durante o passe é que eu sentia isso. Então eu comecei a questionar o paciente após o passe, onde eu sentia um desconforto, digamos que uma dor no estômago naquela hora. Eu perguntava para ele, está com algum problema de estômago, sentiu algum desconforto durante o passe? E geralmente eles relatam aquilo que eu estou sentindo. Na prática mesmo, durante o passe, eu sinto algumas coisas, que são essas fisgadas na mão, quando eu passo a mão em determinada região. Mas na hora em que eu vou magnetizar a água, eu sinto outras coisas.
eu visualizo como se eu estivesse envolvendo aquela pessoa numa energia. E à medida que essa energia vai passando pela pessoa, eu sinto em mim coisas que não sentia antes. Por exemplo, é uma pulsação que é diferente do meu batimento cardíaco em determinados lugares. Aí eu já sinto que não é meu. Mas levou um tempo até eu entender isso, porque foi muito intenso, porque pulsava no ritmo diferente da minha batida. Aí eu fui entendendo que aquilo fazia parte de um tato. Eu realmente acreditava que eu não tinha nada, só que cada um tem o seu jeito de sentir, né? Às vezes ainda me surpreendo, né? É muito interessante e cada vez que a gente vai se aprofundando mais e se ligando mais fluidicamente a cada paciente que a gente vai tratar, isso vai se intensificando cada vez mais. Eu acredito que cada um tenha uma função específica nesse mundo, né? Na evolução do mundo, né? E eu acho que cada um buscando em si os seus dons, se voltando para a utilidade. Que utilidade eu tenho na vida, né? Nos trabalhos. E você for abraçando esses trabalhos que vão surgindo, você vai desenvolvendo os seus dons. Teve um caso em que, fazendo o tato, já no físico, eu senti uma desarmonia muito grande na região do abdômen da paciente. E quando foi na hora da água, também senti tanto na mão quanto senti na magnetização da água. Mas eu não consegui identificar exatamente o que era, porque era no abdômen. E aí eu perguntei para ela como que era, se ela tinha alguma coisa ali. Não, até ali não. Aí, durante a semana, de uma semana de trabalho para outra, eu tive um desdobramento, onde eu encontrei a paciente e conversávamos, aí era como se eu acordasse. E quando eu acordei, eu senti uma dor insuportável na região onde eu havia sentido aquele tato. Aí, só que eu já achava que eu já tinha acordado, mas eu estava em desdobramento como se tivesse acordado. E nesse momento uma voz disse assim, é intestino. Aí eu trouxe aquela informação. Quando eu tive em contato com ela na segunda, no outro dia, eu perguntei para ela como era o intestino dela. Aí ela falou, nem preso, nem solto, é um pouco problemático, mas tudo bem. Então, uns 30 dias depois, ela apareceu lá no centro espírita desesperada. Aí até foi lá, entrou pelo fundo, que é a área dos passistas, e pediu para falar com a Dilson, que ela não sabia meu nome. E aí ela apontou para mim e falou para a Dilson que ela precisava falar comigo e contou para ele o que tinha acontecido, que ela tinha ido ao médico e tinham feito uns exames que ela tinha recebido recente, e o médico detectou que ela era trombose no intestino, e ela nunca tinha tido ideia disso aí. E ela lembrou, porque eu conversei com ela no dia seguinte, que eu tinha tido esse contato com ela no sonho, não quis falar de desdobramento, coloquei como um sonho, e ela guardou. Aí por isso ela ligou, e aí ela voltou e pediu para Dilson, que é o nosso coordenador, para ser tratada comigo, porque fui eu que detectei aquilo ali nela. Eu diria que é um dom que você tem que colocar em prática, um dom que você tem que estar se atualizando sempre. É como o músico, ele está sempre que está estudando e sempre tocando o seu instrumento para se aperfeiçoar cada vez mais. Fiz um tato em uma senhora onde eu senti uma grande desarmonia no ouvido dela, e no final, ao conversar, perguntei se ela estava com algum problema. A princípio não, porém ela fez os exames e ela estava com perda auditiva e labirintite. Então, à medida que você vai trabalhando no magnetismo, vai melhorando esse tato, que você vai estudando, que você vai se aprimorando, né? Nos conhecimentos, esse tato vai ficando cada vez mais apurado.
você identificar tanto as desarmonias em nível de perispírito, que é o caso dos centros vitais, como nos órgãos físicos. Tem gente que acha desarmonia na glândula pineal, por exemplo. Ainda não cheguei nesse nível não, mas espero chegar lá. O problema é que quando você diz que não sente nada, é porque você queria sentir assim, minha mão vinha aqui, aí alguém puxou minha mão. Isso você não vai sentir. Você vai sentir muitas vezes um sopro, uma coisa, aí você vai dizer, não, mas eu acho que é o ar-condicionado. Tá bom, então saia do ambiente de ar-condicionado e faça de novo. Aí a gente tem que experimentar. Se você não experimenta, tudo é subjetivo. O tal da história do isso é coisa da minha cabeça, isso acaba com o tato de muita gente. É que tudo é uma construção, todo aprendizado é uma construção, né? E a gente vai, como o magnetismo é uma ciência muito empírica, ou seja, ela é uma ciência muito de tentativa-erro, né? De testes. Então a gente vai se aprimorando cada vez mais. No começo é difícil porque você também está se conhecendo energeticamente. Então, à medida que você vai trabalhando no magnetismo, você vai conhecendo o seu potencial energético, você vai conhecendo as sensações, né? Porque no início a gente identifica muita coisa, mas a gente não sabe o que é que aquela coisa quer dizer. Você não precisa acreditar na primeira sensação, muito pelo contrário. Você tem que checar, testar. Se você tiver uma pessoa com mais experiência, pede para ela conferir para você. Não se impressione se ele disser que está no peito e você está na perna. Não se impressione, porque ou tem relação uma coisa com a outra, ou o seu tato é melhor para isso e o dele é melhor para aquilo. Mas aí você vai trocando experiências, mas é muito difícil alguém que não tenha tato nenhum. Eu pergunto às vezes assim, quer dizer que você não tem tato nenhum, e se você fosse fazer alguma coisa, você ia fazer onde? Eu não sei porquê, mas eu faria aqui. Esse eu não sei porquê é uma indicação de tato magnético. Então é você que não valoriza a sua sensação. Porque eu ouvi A dizer e B dizer que sentiu, que revolucionou, que era como se a mão estivesse dentro. Sim, é o nível em que ele está. Se queira começar desse jeito, você vai ficar doido. Imagina você, o primeiro passo que você desce, sentir sua mão dentro das vísceras de uma pessoa. Você não vai querer aplicar nunca mais. Normalmente a gente tenta começar pelos mais alta frequência, no caso coronário e frontal, porque se você perceber alguma coisa num centro de alta frequência, com muito mais razão você vai encontrar nos outros. Mas se você já começa pegando num centro muito alterado, como somente de baixa frequência, como gástrico, genésico, depois você não tem tanta facilidade de sentir os de alta frequência. Então você pode se confundir. Nossa, eu senti tanta coisa aqui e ali eu não senti nada. Mas não é que eu não senti nada, é que a diferença é muito grande. E isso aqui, como chama muito forte, você perde a referência do outro. Então, por recomendação, não é uma regra, mas a gente sugere que comece pelos de alta frequência, ou coronário ou frontal. Porque se você percebeu aqui, a partir daí você percebe nos outros também. O tato não natural, ou seja, o técnico, o tato magnético propriamente dito, não. Esse você vai ter que desenvolver habilidades. Então você vai tentar entrar em relação, que quanto melhor relação você tiver, melhor é para você sentir o tato. Você descobre normalmente uma distância comum para você poder avaliar todos os pontos dentro de um mesmo referencial. E então quando você vem naquela busca de encontrar um ponto, você vai perceber que tem camadas que variam, seja de temperatura, de textura, de solidez, de arranhura, de choques, e aí vai variando, cada pessoa tem um padrão, e você vai ver, nossa, aqui está muito quente, aqui está muito frio, aqui está dando choque, aqui está sugando minha mão, aqui está expulsando. Então, esses pontos normalmente querem dizer alguma coisa. Meu pai era assim, a pessoa mais... Ele é católico fervoroso, meu pai. E ele teve um problema de hérnia de disco. Aí eu disse, pai, deixa eu aplicar um passo em você, nessa hérnia de disco, para melhorar as dores e tudo. Aí fiz o passo com ele, né? Ele bem descrente, mas ele disse, mal não vai me fazer, né? Ele falou assim, mal não vai me fazer. Aí apliquei o passe e, de uma certa forma, reduziu as dores dele. Aí, na outra vez que eu fui lá em Campina Grande, ele
estava sentindo dores muito fortes no ombro. E ele me pediu um passe, olha. Eu fiquei impressionada dele ter pedido passe. Aí eu fui aplicar a técnica do arrastamento. Eu acho que é uma das técnicas mais potentes para você ver se o seu tato é aprimorado, é a técnica do arrastamento. Então fui lá e fiz uma relação fluídica com ele, assim, caprichei na relação fluídica com ele. Aí depois que eu fiz a relação fluídica, aí identifiquei onde estava no ombro dele, né, a dor, e fui lá e comecei a impor meus fluidos no ombro dele. E eu já consigo identificar que aquilo ali é meu fluido. E fui arrastar o fluido. Mas menina, arrastou perfeitamente. De eu ver que não tinha ficado nada. E resultado, ele passou 4 dias sem dor, sem tomar remédio. E hoje ele faz a maior propaganda do passe magnético. É tanto que meu irmão agora quer que eu, quando estiver lá em João Pessoa, aplique um passe nele, porque ele é médico, né? Disse, não, eu quero ver como é esse negócio desse passe. Porque pai falou que passou 4 dias sem dor, sem tomar remédio. Esse negócio é sério mesmo, eu quero conhecer. Aí na próxima vez que eu for, eu vou aplicar o passe nele, no meu irmão. Então, a gente inicia primeiramente com a relação fluídica, né? A gente começa a relação fluídica com o paciente e vai, depois que entra na relação fluídica, a gente vai para o tato. Como eu já sabia mais ou menos onde estava concentrada a dor, então eu vim logo para o ombro para identificar qual o local mais preciso de onde estava a desarmonia. Então eu vim aqui no ombro, senti que a desarmonia estava aqui. Então vou fazer uma imposição nesse local, sempre pensando que meu fluido vai se aderir ao fluido do assistido. Eles vão ficar unidos. Então eu vou lá, faço minha imposição. Durante muito tempo eu fico lá concentrando o fluido e depois eu pego esse fluido e arrasto o meu fluido junto com o fluido do assistido. Então vou aqui arrastando esse fluido e vou sentindo até sair pelos dedos. Depois eu vou novamente, faço um tato e vejo se não ficou resquícios desse fluido durante o caminho. E novamente vou arrastando até que esse fluido saia por completo. Se você tem uma boa relação fluídica, esse fluido vai sair. Depois você faz os transversais, né, no local onde você fez a imposição. Pode fazer também longitudinais ao longo do braço e novamente faz um tato para ver se não ficou nenhum resquício de fluido. E eu costumo dizer para as pessoas assim, que o trabalho com magnetismo é como se fosse a certeza que eu tenho na minha vida hoje. Há dias em que faltam muitos passistas e a gente tem que dar mais passes que eu costumo dar. Nesses momentos em que vou exceder a minha média, faço uma oração, peço ao meu anjo guardião que me dê forças e eu aplico o passe nas pessoas e não sinto o menor desgaste. Então é uma questão também de conexão, que cada um busque essa conexão com o seu anjo guardião, com o que acredita e exercite, porque o caminho é esse. A experiência abre os véus. Então, quanto mais você experiencia, quanto mais você trabalha, estuda, pesquisa, mais isso vai abrindo. Claro que a gente não pode esquecer de estudar. Por exemplo, lá no Instituto Espírita Paulo de Tarso, a gente fez curso de anatomia, de fisiologia. Então isso ajuda muito no tato. Quando você vai
você já consegue visualizar um cérebro, você já sabe onde está um estômago, mais ou menos onde a desarmonia está mais localizada. Então, o estudo, junto com o seu aprimoramento moral, com os seus cuidados com a sua saúde, tem tudo para fazer com que o seu tato seja bastante desenvolvido. Primeira coisa, como eu disse agora, respeitar Allan Kardec. Isso é fundamental. E você respeitando Allan Kardec, você tem que começar pelo Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca num único pacote tudo o que nós deixamos de fora. Tudo, absolutamente tudo. Sonhos, espírita não estuda sonhos, mas Allan Kardec estudou. Dupla vista, que é onde está o tato magnético. Sonambulismo, êxtase, letargia e catalepsia. Está tudo no único capítulo, ele tratou tudo. E a gente pegou esse monte de informações e jogamos fora. Quando você chega no Evangelho segundo o Espiritismo, aí você encontra no capítulo 19, que é o capítulo devotado à fé, que a fé ela tem todo o seu suporte no magnetismo. Ora, se Allan Kardec está começando por aqui, pegando o magnetismo, e o magnetismo, enquanto seção, ele começa pela relação magnética, e você vai aprofundar tudo que você vai fazer a partir do tato magnético ou da dupla vista, se você deixou isso de fora. O Espiritismo representa uma série de respostas que eu sempre procurei e nunca encontrei. Principalmente depois que eu tive o meu filho mais velho, que é um filho especial, né? Eu tinha muita dificuldade em lidar com essa, digamos, essa novidade, né? Ser o primeiro filho e ele vir com todas esses desafios que a gente enfrenta com ele todos os dias. E a doutrina me ensinou muito em relação a isso. Porque eu passei a entender mais a questão dele, de que ele é um espírito que está em crescimento e que precisa de muito amor, de muita atenção, de muito exemplo. E a doutrina me ajudou muito porque me abriu os olhos em relação a isso. E ao contrário do que a gente pensa que nós somos vítimas, por que Deus fez isso comigo? Né? Por que meu filho não vai ter um futuro igual ao futuro das outras crianças? A gente vê que nós não somos vítimas, né? Muito pelo contrário, nós estamos todos aqui para aprender, para evoluir. E que do mesmo jeito que ele veio com a deficiência dele para aprender junto conosco, a gente aprende muito mais com ele. Então a doutrina ela me deu esse suporte para poder ajudar a ele e para poder manter o equilíbrio na minha família. Vejo que essas duas ciências são praticamente a mesma. Sem o espiritismo, a gente não tem um magnetismo tão eficiente. Então, tem sido algo muito importante para mim. Eu tenho identificado muitas coisas que antes eu não tinha respostas através do espiritismo e a ferramenta do magnetismo que tem auxiliado a melhorar a vida de algumas pessoas, inclusive a do meu filho.